Olá, sou Cíntia Samarone e começa agora Filosofando com Bert. E hoje, pensando no fim do ano, no começo de um novo ano, vamos falar um pouco sobre atingir objetivos e tudo que se passou. Eu lembrei daquela música da Simone, então é Natal e o que você fez? Um ano termina e começa outra vez. Então é hora da gente fazer um balanço. E para começar a falar isso, eu vou contar para você uma história sobre um pescador. Havia um pescador que todo dia saía para pescar muito cedo e ele saía antes do sol nascer, porque naquele momento, à beira do mar, os peixes estavam todos no rasinho e ele usava só a rede de pescar para pegar os peixes e pegava todo dia muito peixe. E assim ele ia todos os dias fazendo aquele trabalho que era da rotina dele. E um certo dia, chegou perto do mar, estava meio escuro e ele tropeçou. E ele olhou e viu que tinha uma pedra. Pegou a pedra e guardou essa pedra e continuou a caminhar. Ele tinha uma sacola, ele foi caminhando e daí tinha outra pedra no caminho e ele colocou a pedra e assim ele continuou a caminhada e muitas pedras foram aparecendo e ele foi colocando, até que uma hora ele estava preocupado com os peixes, mas ele até se esqueceu dos peixes e começou a sentir muito peso, muito peso. Então ele resolveu parar no mar e ainda estava escuro e ele jogava uma pedra e daí fazia um barulho aquela pedra. E ele começou a ficar encantado com aquele barulho e daí ele jogou outra pedra, até esqueceu da pescaria aquele dia. E foi jogando pedra por pedra, pedra por pedra, ouvindo, ficando inebriado com aquele barulho, com aquele som que encantava ele, até que sobrou apenas uma pedra na mão dele. Então, ele atirou, ele pensou em atirar aquela de volta no mar. De repente, o dia amanheceu, ele tinha esquecido de pescar. Quando ele olhou aquela pedra, a pedra estava extremamente brilhante, reluzente, era ouro aquela pedra. Daí ele ficou muito surpreso. E neste momento que ele ficou surpreso que aquela pedra é ouro, imediatamente ele ficou muito frustrado e muito decepcionado. Ele falou: meu Deus, se eu não tivesse jogado todas as pedras, quantas pedras de ouro estariam agora na minha mão? E ficou resmungando, resmungando e resmungando, ficou muito decepcionado. Então, eu pergunto para vocês, diante de tudo que vocês passaram no ano, tá? Se vocês estivessem com esta pedra de ouro na mão, vocês ficariam decepcionados, frustrados porque jogaram as outras fora, ou ficariam felizes porque aquela pedra de ouro está na sua mão? Você então conquistou uma pedra de ouro. Então, a pergunta para vocês é essa: você celebra ou você resmunga das coisas que aconteceram com você? Passando no final do ano e olhando o ano todo que passou, o que faço eu? Eu reclamo ou eu agradeço todo o aprendizado? Então, o convite é para vocês pararem um instante e olharem tudo que vocês passaram. Sei que não foi um ano fácil, mas de repente vocês podem ter a pedrinha de ouro na mão de vocês. Estão reclamando tanto que nem estão vendo. Vamos soltar o velho e ficar só com o essencial. Soltar roupas, soltar atitudes, soltar relações, soltar pessoas, soltar aquilo que agora talvez não seja mais necessário para a nossa aprendizagem. Vamos perceber também que padrões ainda se repetem
na nossa vida. E como falei nos vídeos anteriores, tudo o que está sendo repetido é porque eu ainda preciso aprender algo para poder soltar. Então, aquela concordância que vem do nosso coração de que tudo vem para a nossa evolução, ela é essencial nessa postura nossa no final do ano. A gratidão que eu falei tanto este mês, né? O reconhecimento que eu falei tanto esse mês, essa postura, nós precisamos começar a internalizá-la em cada situação pequenininha na nossa vida. Vamos perceber esses padrões e ver o que eles estão querendo nos mostrar. Às vezes eles vêm de forma muito inconsciente, mas eles sempre apontam para algo a ser olhado. Vejam se vocês estão dispostos, a partir do próximo ano, de encarar esse desafio, de ver para onde este padrão está nos apontando, o que ele nos mostra e o que ele nos ensina. Uma das coisas principais que nós podemos soltar são os nossos medos, as nossas frustrações, identificando se são nossos mesmos ou se são dos nossos pais, dos nossos ancestrais, de todos que vieram antes da gente. Depois, identificando nossas crenças, percebendo quais as crenças que ainda nos seguram, não deixam que nós possamos andar adiante para a nossa vida. Mas aqui a atitude principal é sair da reclamação e do julgamento. Olhar para nós mesmos e sair do julgamento e da reclamação nos permite nos conectarmos com a vida e conseguir perceber de forma muito sutil tudo que tem de positivo. Nem sempre este caminho é muito fácil, mas ele é viável e possível. Como é que a gente percebe que a gente está na reclamação e na frustração? A gente percebe sempre por meio do nosso corpo. O corpo vai se tensionando todo quando a gente fica cheio de expectativas e achando que aquilo tem que ser exatamente daquele jeito. Mas a vida é do jeito que ela é. Tá? Essa é a frase principal. Ela é do jeito que é e ela é perfeita da forma como se apresenta. Então, o convite é olhar para a pedrinha de ouro que ficou na sua mão, que talvez você não está conseguindo enxergar. Como vocês vão saber o que soltar e o que ficar? É claro que este caminho depende de vocês já estarem trilhando esse caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Mas aí, comecem a olhar para dentro de vocês, né? A gente fala muito aqui do olhar para dentro, porque a gente está acostumada a receber de fora, só receber e nunca para olhar o que está dentro. Então, não consegue nem ouvir o que está dentro de nós. Então, sintam aí no seu corpo, usem sua intuição e no silêncio e se perguntem: eu ainda preciso carregar isso? Às vezes, essa situação que vocês estão passando agora, e que está tão difícil, tão pesado, parem, silenciem, respirem, sintam como está o corpo de vocês e perguntem: eu ainda preciso carregar isso? Vocês terão a resposta, não vai ser de fora. Essa resposta vem de dentro de vocês. Outra coisa, vejam se vocês ainda querem permanecer na criança que reclama. Porque o pescador, quando ficou frustrado e decepcionado, ele estava na criança, aquela criança que quer tomar um sorvete e a sorveteria está fechada. E ela bate o pé e se joga no chão. Se você está nessa criança, possivelmente você está voltado para o passado, você está ligado ao pai e mãe, você está na codependência, que se transfere para outras relações, então você não está caminhando. Então parem para olhar essa criança e vejam por que ela está reclamando, se ela está em alguma lealdade familiar invisível,
por amor a todos que vieram antes, e devido a isso ela não consegue se soltar, né? A criança sozinha não faz muita coisa. Para a gente fazer e trilhar esse caminho, a gente tem que estar com a nossa criança bem resolvida e no nosso adulto. E daí assim a gente pode caminhar. E como que a gente consegue caminhar? Soltar o que está emperrando. O que está emperrando, às vezes, é um processo que eu tenho que fazer, é um caminho que eu tenho que trilhar, mas é sempre por meio do corpo, do sentir, do sensorial, e a gente vai percebendo crenças muito limitantes. Então, às vezes, se você for pensar aqui, por exemplo, em prosperidade, vocês às vezes estão fazendo de tudo certo e parece que a vida não está andando para frente, não está caminhando. Então vejam se vocês estão no lugar certo, se estão no lugar de filhos, vejam se estão carregando destinos de pessoas que vieram antes, repetindo. Vejam se vocês ainda carregam alguma culpa, porque os que vieram antes não puderam ter tanto sucesso. Sempre naquela postura que eu falei de compromisso, gratidão e reconhecimento, eu vou conseguindo liberar tudo isso. O processo é sempre lá dentro. E alguns de vocês podem perguntar, ele acontece de uma vez? Então, eu vou começar hoje, vou fazer 300 vezes o exercício do movimento interno. Não tenham pressa. A própria vida se encarrega de trazendo cada situação para que você possa mergulhar naquela situação e compreender o que ela está trazendo de aprendizado e de evolução para você. Qual o caminho? Primeiro, identificar isso no seu corpo. Segundo, identificar da onde está vindo. Terceiro, para liberar isso, agradecer e reconhecer tudo o que veio antes, que foi importante para que eu chegasse até aqui com força. Então, a partir deste momento, eu não preciso mais carregar isso. Às vezes também eu tenho medo do vazio. Eu tenho medo de deixar para trás todas as coisas que eu carrego, todos os pesos, porque eu fico com aquele vazio. E agora, o que eu vou colocar no lugar? O vazio também faz parte da nossa evolução. Tem momentos que a gente precisa aprender a estar nesse silêncio e nesse vazio. Inspirem e expirem e sintam o vazio dentro de vocês. Precisamos do vazio também, do silêncio, e no silêncio virá a sabedoria interior. Tá? Esse é um exercício que nós temos de praticar em nossa vida, porque nós não viemos treinados para isso. Convido vocês a entrar esse próximo ano neste caminho. E este caminho é a forma de estarmos na vida, escutar mais do que falar. Nós fazemos normalmente ao contrário. Porém, é importante a coragem de soltar antes de ter espaço. Preparamos o solo e vamos lançar as sementes. O que vocês querem para o novo ano? Escolham uma meta. Tenham foco, clareza dessa meta. Vejam que emoção está por trás disso que vocês estão escolhendo. Você tem que acreditar de verdade. E já se imagine, vejam a imagem com todas as sensações dessa situação que você quer chegar e que você almeja, com toda a sensação que lhe cabe. Eu deixo para vocês esse exercício, para vocês utilizarem agora na entrada do próximo ano. E um ótimo ano para todos. Que possamos estar juntos, evoluindo a cada momento e aprendendo com cada situação.